De acordo com o livro de Gênesis, Abraão habitava a cidade suméria de Ur dos Caldeus quando recebeu de Iavé, seu Deus, a instrução para que deixasse aquele lugar em direção a uma terra prometida que ele indicaria, chamada Canaã. Assim ele procedeu, na companhia de seu sobrinho Ló e sua meia-irmã e esposa, Sarai. Sarai possuía uma escrava egípcia chamada Agar. Como não era capaz de conceber um filho, Sarai deu sua escrava Agar como concubina a Abraão, a fim de que Abraão pudesse ter um herdeiro. Agar deu à luz Ismael. Quando Ismael tinha 13 anos, Abraão recebeu a revelação de que sua esposa conceberia um filho. Então rogou a Iavé por Ismael: Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E Iavé responde a Abraão: E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Quando Sarai ficou grávida, Iavé decidiu que ela passaria a se chamar Sara. Diante da situação, pressionado por Sara e sob orientação de Iavé para que atendesse à vontade dela, Abraão mandou embora Agar e seu filho Ismael. Após sobreviver à inclemência do deserto na companhia de sua mãe, Ismael gerou uma vasta descendência. O livro samaritano As-Satir diz no capítulo 8: E depois da morte de Abraão, Ismael reinou 27 anos, e todos os filhos de Nabaiote governaram por 1 ano na vida de Ismael, e durante 30 anos depois de sua morte, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e construíram Meca. Flávio Joséfo, historiador judaico-romano do século I d.C., afirma que nasceram 12 filhos de Ismael: Nabaiote, Quedar, Abdeel, Mabsam, Idumas, Masmoas, Massaos, Shodad, Temã, Getur, Néfeso, Cadmas. Estes habitaram todo o país a partir do Eufrates até o Mar Vermelho, e o país foi nomeado Nabatene. O Targum, conjunto de traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, explica a partir de Gênesis 25:16. E eles, filhos de Ismael, habitaram a partir de Indiquia, Oceano Índico, para Pelusa, Pelusiunte, que está em frente ao Egito, como tu vais para Atur, a Síria. Assim, os descendentes de Ismael chamaram-se ismaelitas e formaram a raiz do povo árabe. Por outro lado, retomando a leitura da Bíblia hebraica, o primeiro filho de Abraão com Sara chamou-se Isaque, que gerou Jacó. Conforme as Escrituras, Jacó teria seu nome mudado por Deus para Israel e teve 12 filhos, que geraram 12 tribos conhecidas como os filhos de Israel. Judá é o quarto desses filhos. A Bíblia fornece relatos que descrevem a origem de Israel. Segundo a crença judaica, descrita nesse livro, o povo de Israel surgiu de grupos nômades que habitavam a Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos e que posteriormente rumaram para a região do Levante por volta do ano 2000 a.C. No fim do século VII a.C., por motivo de uma grande fome, Israel emigrou ao Egito, onde o governador da época era José, filho de Jacó. Dentro de um período de 400 anos, com a morte de José e a sucessão do faraó,
O Egito, com medo do grande crescimento do povo israelita, escravizou Israel. Após o fim do cativeiro no Egito, os israelitas vagaram pela região da Península do Sinai, reconquistando uma parte de seu território original no Levante, sob o comando do rei Saul, por volta de 1029 a.C. Porém, não há evidências arqueológicas e historiográficas que o comprovem. Segundo os relatos tradicionais, foi durante o reinado de Saul que, pressionadas pelas constantes guerras com os povos vizinhos, as 12 tribos de Israel se unificaram, formando um único reino. Saul foi sucedido por Davi em torno de 1000 a.C. Davi expandiu o território de Israel e conquistou a cidade de Jerusalém, onde instalou a capital do seu reino. Foi sob o reinado de seu filho Salomão que Israel alcançou o apogeu entre os anos 966 e 926 a.C. Durante o reinado de Salomão, foi construído o primeiro templo em Jerusalém. Roboão, filho de Salomão, sucede-lhe como rei em 922 a.C. Porém, o reino de Israel foi dividido em dois. Ao norte, o reino das 10 tribos, também chamado Reino de Israel, e ao sul, o reino das 2 tribos, também chamado Reino de Judá, cuja capital ficou sendo Jerusalém. Em 586 a.C., o rei babilônio Nabucodonosor II invade Jerusalém, destrói o primeiro templo e obriga os israelitas ao seu primeiro exílio. Levados à força para a Babilônia, os prisioneiros de Judá e Israel passaram cerca de 50 anos como escravos sob o domínio babilônico. Após a conquista persa da cidade da Babilônia por Ciro II, os judeus foram autorizados a regressar à terra de Judá. O fim do primeiro êxodo possibilitou a volta dos israelitas a Jerusalém, que foi reconstruída juntamente com seu grande templo. Do nome Judá nasceram as denominações judeu e judaísmo. Com o passar do tempo, entretanto, o território dos judeus foi sendo conquistado e influenciado por diversas potências de sua época: assírios, persas, gregos, seleucidas e romanos. Ao longo de toda a dominação romana, houve 2 grandes revoltas dos judeus. Antes, houve uma primeira revolta no ano de 134 a.C., quando Antíoco IV Epifânio, ainda durante a dominação seleucida, profanou o templo ao sacrificar uma porca, animal considerado impuro pelo judaísmo, em seu altar. A revolta, chamada de Asmoneana, foi vitoriosa e garantiu a independência de Israel até o ano 63 a.C., quando o reino foi conquistado pelos romanos. Teria sido durante esse domínio que surgiu mais tarde o cristianismo. Os romanos estabeleceram no reino judeu um protetorado. Entretanto, a prática da religião hebraica era constantemente reprimida pelos romanos, que interferiam na administração do templo e atacavam e profanavam os locais de culto. A primeira grande revolta contra o domínio romano se iniciou no ano 66 da Era Comum. Também conhecida como Grande Revolta Judaica, a rebelião duraria até o ano 72 d.C., quando o general Tito invade a região e destrói Jerusalém e o Segundo Templo.
Cerca de 1 milhão de judeus teriam morrido durante os combates, segundo alguns pesquisadores. A região é transformada em província romana e batizada com o nome de Província Judaica. A segunda e última rebelião contra os romanos foi a revolta de Bar Coquebas. A revolta foi esmagada pelo imperador Adriano em 135 d.C. Os judeus sobreviventes foram feitos escravos e expulsos de sua terra. Durante os 2000 anos de duração do Êxodo, a presença judaica em Jerusalém e seu entorno foi constante, embora diminuta. No mesmo ano de 135, Adriano renomeou a província judaica para Província Síria Palestina, um nome grego derivado de Filisteia, como tentativa de desligar a terra de seu passado judaico. A Mishnah e o Talmud Yerushalmi, 2 textos sagrados judaicos mais importantes, foram escritos na região neste período. Depois dos romanos, o domínio passou aos bizantinos e, finalmente, os muçulmanos conquistaram a Palestina em 638. A área do Levante foi controlada por diferentes estados muçulmanos ao longo dos séculos, à exceção do controle dos cristãos cruzados, até fazer parte do Império Otomano entre 1517 e 1917. O primeiro registro do nome real Israel se encontra numa frase da Estela de Merneptah, erguida pelo faraó egípcio Merneptah por volta de 1209 a.C. Israel está destruída e sua semente não. O arqueólogo americano William Dever vê este Israel, situado nos Planaltos Centrais, como uma entidade cultural e provavelmente política, porém como um grupo étnico e não como um Estado organizado. Os ancestrais dos israelitas podem ter sido semitas que ocuparam Canaã, bem como os povos do mar. De acordo com especialistas, seria razoável afirmar com alguma segurança que, em algum ponto anterior à primeira Idade do Ferro, uma população começou a se identificar como israelita, diferenciando-se dos cananitas através de indicadores, como a proibição do casamento consanguíneo, uma ênfase na genealogia e na história familiar. As aldeias tinham populações de até 300 ou 400 habitantes, que viviam de agricultura e pastoreio e eram, em grande parte, autossuficientes. O intercâmbio econômico era frequente. A escrita era conhecida e estava disponível para os registros, até mesmo em sítios menores. A evidência arqueológica indica uma sociedade de centros urbanos semelhantes a vilas, porém com recursos mais limitados e uma população reduzida. A Bíblia hebraica descreve confrontos militares constantes entre os judeus e outras tribos, incluindo os filisteus, cuja capital era Gaza. Por volta de 930 a.C., o reino se dividiu entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, ao norte. Uma aliança entre o rei Acabe de Israel e Ben-Hadad II de Damasco conseguiu repelir as incursões dos assírios após uma vitória na Batalha de Carcar em 854 a.C.
O reino de Israel, no entanto, foi destruído posteriormente pelo rei assírio Tiglat-Pileser III, por volta de 750 a.C. O reino filisteu também foi destruído. Os assírios enviaram para o exílio boa parte da população do reino israelita do norte, dando origem assim às tribos perdidas de Israel. Os samaritanos alegam ser descendentes dos israelitas que sobreviveram a essa conquista assíria e ficaram na região. Uma revolta israelita, ocorrida entre 724 e 722 a.C., foi debelada após o cerco e a conquista da Samaria por Sargão II. O rei assírio Senaqueribe tentou sem sucesso conquistar o reino de Judá. Registros assírios alegam que ele teria punido Judá e então abandonado o território. O historiador grego Heródoto também descreveu a invasão. Sob o domínio de diversos povos, culturas e religiões, os judeus exilados não encontraram jamais um clima de liberdade plena. Mesmo assim, os judeus sobreviveram às perseguições morais ou violentas em torno de sua religião e de sua cultura particular. Na Península Arábica do século VII, onde provavelmente chegaram após a destruição do Segundo Templo, os judeus viram-se envolvidos nas lutas entre Maomé e os habitantes de Meca. Na cidade de Medina, Maomé havia criado um tipo de comunidade conhecida entre os muçulmanos como Ummah. Duas tribos judaicas que integravam inicialmente essa Ummah foram expulsas da cidade, enquanto a terceira teria sido executada, com exceção das mulheres e das crianças. Esse episódio não tem, contudo, nada a ver com manifestações de antissemitismo, encontrando-se integrado nas guerras entre Meca e Medina e na mentalidade do século VII. Em 1066, ocorreu o Massacre de Granada e entre os séculos XII e XV, os judeus foram expulsos do norte da Europa cristã. Os grandes massacres de judeus sucederam-se em diversos países. Alemanha, 1349. Inglaterra, 1290. França, 1306 e 1394, e Espanha, 1391, culminando na expulsão de 1492 e no Grande Massacre de Lisboa em 1506. Os judeus passaram a habitar a Europa Oriental. Com o fim da Idade Média e o Iluminismo, as perseguições diminuíram, embora prosseguissem. Durante a Era Moderna, os judeus da Rússia e de toda a região leste da Europa foram constantemente perseguidos e massacrados sob os mais diversos pretextos e acusações. Em meados do século XIX, os pogroms, atos de violência contra judeus e outras etnias, forçaram as ondas de imigração judaica para a América e fomentaram o surgimento dos primeiros movimentos sionistas. O sionismo, palavra que vem de Sion, colina da antiga Jerusalém, surgiu na Europa em meados do século XIX. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel, como forma de estreitar os laços culturais do povo judeu em torno de sua religião e de sua cultura ancestral.
Entre os séculos 13 e 19, foi constante e crescente o número de judeus que fizeram Aliá, literalmente ascensão, o ato de um judeu imigrar para a Terra Santa. Fato esse estimulado por periódicos surgimentos de crenças messiânicas e de perseguições antijudaicas. Essas perseguições tinham quase sempre um caráter religioso. Vários estados atacaram e expulsaram os judeus de seus territórios sob acusações que variavam desde o deicídio, ou seja, a suposta culpa dos judeus pela morte de Jesus, e lendas sobre envenenamento de poços, uso de sangue de crianças cristãs em rituais judaicos ou libelo de sangue, e heresia. Os judeus da Inglaterra foram expulsos em 1290, os da França em 1391, os da Áustria em 1421 e os da Espanha em 1492, pelo Decreto de Alhambra. Os judeus que retornaram à Palestina estabeleceram-se principalmente em Jerusalém, mas também desenvolveram significativos centros religiosos em cidades mais distantes. A partir do século XV, a cidade de Safed se tornaria o mais importante local de reunião de cabalistas. Mas foi durante a primeira metade do século XIX que a migração judaica para a Palestina sofreu seu maior incremento em quase 20 séculos. Os judeus já eram a maioria da população de Jerusalém no ano de 1844, convivendo com muçulmanos, cristãos, armênios, gregos e outras minorias sob o domínio turco-otomano. A esses migrantes religiosos vieram se juntar os primeiros migrantes seculares a partir da segunda metade do século. Eram em geral judeus da Europa Central e adeptos de ideologias socialistas. O primeiro kibbutz, comunidade judaica, estabelecido na Palestina, foi a colônia de Mikvé Israel, a Esperança de Israel, em hebraico, fundada em 1870 pela Alliance Israélite Universelle, seguido pela colônia de Petah Tikva, em 1878, Rishon LeZion, em 1882, e outras comunidades agrônomas fundadas por organizações como a Bilu e a Hovevei Zion. A escolha da causa sionista pelo território da então província palestina derivava de todo o significado cultural e histórico que a antiga Israel bíblica possuía para o povo judeu. Os sionistas defendiam a criação de um Estado judaico em todo o território original de Israel, o que incluiria hoje a atual Jordânia, embora propostas de cessão de territórios na Patagônia, no Chipre e em Uganda tenham sido estudadas. As tensões entre judeus e árabes começaram a emergir a partir da década de 1890, após a fundação do movimento sionista, e principalmente quando judeus provenientes da Europa começaram a emigrar, formando e aumentando comunidades judaicas na Palestina. Quer por compra de terras dos otomanos, quer por compra direta a árabes proprietários de terrenos. No século XIX, quando se propagava a ideia da migração em massa para o Oriente Próximo, o movimento sionista cunhou um slogan famoso: a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra.
A ideia não era de que o local estava vazio, mas sim de que os quase 500 mil habitantes do local, no meio do século XIX, sendo cerca de 350 mil árabes, 80 mil judeus e ainda outros grupos, nunca haviam formado um Estado soberano naquele território, sempre considerado terra colonial de grandes impérios. Mas o que deixou os árabes residentes na região da Palestina especialmente furiosos foi a ameaça da fundação de um Estado onde a religião não fosse a islâmica. Estabeleceram-se nessa esteira comunidades agrícolas nas terras históricas da Judéia e de Israel, que eram então parte do Império Otomano. Em 2 de novembro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o ministro britânico de Relações Exteriores, Arthur Balfour, emitiu o que ficou conhecido como a Declaração Balfour, que diz: o governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. A pedido de Edwin Samuel Montagu e de Lord Curzon, uma linha foi inserida na declaração, onde se afirmou que seja claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina, ou os direitos e estatuto político usufruídos pelos judeus em qualquer outro país. A Legião Judaica, um grupo de batalhões compostos sobretudo de voluntários sionistas, havia assistido os britânicos na reconquista da Palestina. A utilização do termo ambíguo lar nacional alarmou os árabes e, de forma a aplacá-los, em 7 de novembro de 1918, o Reino Unido assinou com a França a Declaração Anglo-Francesa, declarando como objetivo comum a ambos os países a libertação final e completa dos povos que há muito vêm sendo oprimidos pelos turcos e o estabelecimento de governos nacionais e administrações na Síria, no Iraque e na Palestina, cuja autoridade deriva do livre exercício da iniciativa e da escolha por parte das populações locais. No entanto, em 1919, num memorando governamental interno, Balfour declarou que não tinha intenção de consultar os habitantes da Palestina sobre as suas aspirações, contrariando assim a Declaração de 1918 e a Declaração Balfour, na sua promessa de não prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas da Palestina. A oposição árabe a este plano levou aos motins de 1920 na Palestina e à formação da organização judaica conhecida como Haganah, a defesa em hebraico, da qual mais tarde se separaram os grupos Irgun e Lehi. Assinado em janeiro de 1919, o Acordo Faisal-Weizmann promovia a cooperação árabe e judaica para o desenvolvimento de uma terra de Israel na Palestina e uma nação árabe numa larga parte do Oriente Médio. Em 1920, a Conferência de San Remo, suportada em grande medida pelo Acordo Sykes-Picot, Acordo Anglo-Francês de 1916, alocava ao Reino Unido a área que presentemente abrange a Jordânia e compreende o Rio Jordão, o Mar Mediterrâneo e o Iraque. A França recebeu a Síria e o Líbano. Em 1922, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido um mandato na Palestina, o chamado Mandato Britânico, em condições semelhantes à Declaração Balfour.
A população da área neste momento era predominantemente muçulmana, enquanto na maior área urbana da região, Jerusalém, era majoritariamente judaica. O líder religioso muçulmano Mohammed Amin al-Husseini opôs-se à ideia da independência de parte da região da Palestina no Estado de Israel, objetando a qualquer forma de terra de Israel. Durante a década de 1920, as tensões aumentaram, dando lugar a episódios de violência, tais como as revoltas de Nebi Musa, em 1920, e as revoltas de Jaffa, em 1921. Para satisfazer os árabes e devido à inabilidade britânica para controlar a violência instalada em seu mandato, foi criado em todos os territórios a leste do Rio Jordão o semi-autônomo Emirado da Transjordânia, correspondente a cerca de 80% do território do mandato. Apesar disso, a violência continuou a aumentar durante as décadas de 1930 e 1940, resultando em perdas de vidas em ambos os lados. Alguns dos fatos mais marcantes nesse período foram o massacre de Hebron, em 1929, as atividades da organização islâmica Mão Preta, a Grande Revolta Árabe entre 1936 e 1939, os ataques realizados pelo grupo militante Irgun, os massacres como o de Ain al-Zaitun e o atentado do Hotel Rei Davi em 1946. A recém-criada Organização das Nações Unidas recomendou a aplicação do Plano de Partição da Palestina, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 181, de 29 de novembro de 1947, propondo a divisão do país em 2 estados, um árabe e um judeu, baseando-se nas populações até então estabelecidas na região. Assim, os judeus receberam 55% da área, sendo que desse percentual, 60% era constituído pelo deserto de Negev. Segundo essa proposta, a cidade de Jerusalém, fundada pelos judeus, teria um status de cidade internacional administrada pelas Nações Unidas. A agência judaica aceitou o plano nos termos acordados. Em 30 de novembro de 1947, a Alta Comissão Árabe rejeitou o plano, na esperança de que o assunto fosse revisto e uma proposta alternativa apresentada. Nessa altura, a Liga Árabe não considerava ainda uma intervenção armada na Palestina, ao que a Alta Comissão Árabe também se opunha. Em 14 de maio de 1948, um dia antes do fim do mandato britânico, a agência judaica proclamou a independência, nomeando o país de Israel nos territórios acordados e votados na partilha. Tropas da Transjordânia, do Egito, da Síria, do Líbano e do Iraque atacaram o recém-criado Estado de Israel. Os Estados Árabes declararam o propósito de proclamar um Estado unido da Palestina em todo o território, em detrimento de um Estado árabe e de um Estado judaico. Eles consideravam que o plano das Nações Unidas era ilegal porque vinha em oposição à vontade da população árabe da Palestina. As lutas terminaram com a assinatura do Armistício Israelo-Árabe de 1949, que formalizou o controle israelita das áreas alocadas ao Estado de Israel,
juntamente com mais da metade da área alocada ao Estado árabe. Os acordos de armistício de 1949 definiram a fronteira provisória entre Israel e a Jordânia, nome atribuído à Transjordânia 3 anos após a sua independência, ocorrida em 1946, refletindo essencialmente o campo de batalha após a guerra. Após a Conferência de Jericó, de dezembro de 1948, a Jordânia anexou a área a oeste do Rio Jordão em 1950, chamando-a de Cisjordânia. O território, que futuramente veio a se chamar Faixa de Gaza, foi ocupado pelo Egito e a Cisjordânia permaneceu ocupada pela Jordânia até 1967. Todavia, mais tarde, Israel viria a tomar esses territórios durante a Guerra dos 6 Dias. Cerca de 2/3 dos árabes da Palestina fugiram ou foram expulsos dos territórios que ficaram sob controle judaico. 68% desses estimulados pelos próprios governos dos países árabes, para que os seus exércitos pudessem arrasar mais facilmente o novo Estado que surgia, criando uma grande onda de refugiados que se abrigaram em campos nos países vizinhos, tais como o Líbano, a Jordânia, a Síria e a Cisjordânia, e na área que mais tarde se tornaria conhecida como a Faixa de Gaza. Aos palestinos que abandonaram ou foram expulsos das áreas ocupadas pelos israelitas, não foi permitido o regresso às suas casas. As Nações Unidas estimam que cerca de 711 mil árabes se tornaram refugiados como consequência do conflito. O destino dos refugiados palestinos de hoje é um grande ponto de discórdia no conflito israelo-palestino. Com a não absorção dos árabes palestinos pelos países árabes e a não criação do Estado palestino, os árabes palestinos se autoconstituíram povo e passaram a exigir o seu retorno às suas antigas casas, apesar de a grande maioria já não ter nascido nas regiões reivindicadas. A espinha dorsal do conflito entre árabes e israelenses situa-se sobre a região estabelecida em torno da cidade de Gaza. A cidade foi fundada por piratas filisteus no século V a.C., tendo recebido o nome de Filisteia. Após diversas invasões de tribos israelitas, babilônicos, persas e assírios, seu território acabou caindo nas mãos dos macedônios. Mais tarde, quando os romanos invadiram Israel, também submeteram Gaza e seu entorno. Posteriormente, a cidade ficou por muito tempo em poder dos bizantinos e dos árabes. Durante centenas de anos, o Império Otomano dominou Gaza até que o território, juntamente com o restante da Palestina, passou para o controle dos britânicos com o fim da Primeira Guerra Mundial. Era o início do mandato britânico na Palestina, entidade geopolítica sob a administração do Reino Unido, e criada com a partilha do Império Otomano após a guerra. Como anteriormente relatado, a administração civil britânica na Palestina operou de 1920 a 1948. Durante a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que conduziu à criação do Estado de Israel, Gaza absorveu 1/4 das centenas de milhares dos refugiados palestinos expulsos das áreas que hoje fazem parte de Israel.
Como resultado dos intensos combates no outono de 1948, a área em redor da cidade sob ocupação árabe foi reduzida a uma faixa de território de 40 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de largura. Essa área ficou conhecida como Faixa de Gaza. Durante as décadas seguintes ao fim da Guerra de 1948, entre 700 mil e 900 mil judeus foram igualmente expulsos dos países árabes onde viviam. Em muitos casos, isso ocorreu mediante um sentimento anti-judeu, ou devido à expulsão, no caso do Egito, ou ainda devido a opressões legais, como no Iraque. Desse número, cerca de 2/3 acabaram por se deslocar para campos de refugiados em Israel, enquanto os restantes migraram para a França, Estados Unidos e outros países ocidentais, incluindo a América Latina. Antes disso, ainda no decorrer da Segunda Grande Guerra, os judeus haviam sofrido uma violenta perseguição por parte do regime nazista de Adolf Hitler. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus foram mortos apenas no campo de concentração de Auschwitz. Durante a década de 1950, Israel foi atacado constantemente por militantes, principalmente a partir da Faixa de Gaza, que estava sob controle egípcio. Em 1956, Israel criou uma aliança secreta com o Reino Unido e a França, destinada a recapturar o chamado Canal de Suez, que os egípcios tinham nacionalizado. Apesar da captura da Península do Sinai, Israel foi forçado a recuar devido à pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, em troca de garantias de direitos marítimos no Mar Vermelho e no referido canal. Em 1964, os Estados Árabes estabeleceram a Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP. O artigo 24º da Carta ou Pacto de Fundação da OLP de 1964 estabelecia: esta organização não exerce qualquer soberania territorial sobre a Cisjordânia, sobre a Faixa de Gaza e sobre a área de Hama. Em 1967, o Egito bloqueou o Canal de Suez aos navios israelenses e iniciou manobras militares na Península do Sinai, ao mesmo tempo que a Jordânia e a Síria mobilizavam seus exércitos na fronteira com Israel. Prevendo um ataque iminente, Israel inicia a guerra preventiva, chamada posteriormente de Guerra dos 6 Dias. Em consequência da guerra, Israel expandiu-se territorialmente, ocupando a Cisjordânia, conquistada da Jordânia, a Faixa de Gaza, a Península do Sinai, conquistada do Egito, e as colinas de Golã, conquistadas da Síria. A parte da cidade antiga de Jerusalém, também chamada Jerusalém Oriental, tomada a 7 de junho por Israel da Jordânia, seria reunificada por Israel com a Cidade Nova, formando um município sob jurisdição israelita. O fracasso dos Estados Árabes na Guerra de 1967 levou ao surgimento de organizações não estatais árabes no conflito,
A mais importante, porém, continuava sendo a Organização de Libertação da Palestina, a OLP, concebida sob o lema "A luta armada como única forma de libertar a pátria". No final da década de 1960 e início da década de 1970, grupos palestinos lançaram uma onda de ataques contra alvos israelenses em redor do mundo, incluindo um massacre de atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972, em Munique, na Alemanha. Israel reagiu com a Operação Cólera de Deus, na qual os responsáveis pelo massacre de Munique foram encontrados e executados. Em 1973, começa a Guerra do Yom Kippur, consequência da anexação de territórios por Israel após a Guerra dos 6 Dias, e do repúdio árabe, sob a liderança do Egito, à presença judaica na região e à criação do Estado de Israel. Entre 1977 e 1979, Israel e Egito fazem um acordo de paz. Israel retirou-se da Península do Sinai e concordou em iniciar negociações sobre uma possível autonomia para palestinos em toda a linha de fronteira com os países vizinhos, chamada Linha Verde. Um plano que nunca foi executado. O governo israelense começou a encorajar assentamentos judeus no território da Cisjordânia, criando atritos com os palestinos que viviam nessas áreas. Em 1978, Israel invade o sul do Líbano, na chamada Operação Litani, e chega até o rio Litani, com o objetivo de liquidar as bases da Organização de Libertação da Palestina no país, já que a guerrilha palestina costumava contra-atacar o norte de Israel. A invasão foi um sucesso militar, já que as forças da OLP foram empurradas para o norte do rio. No entanto, o clamor internacional levou à criação da Força de Paz FNUL e de uma retratação parcial israelita. Em 1982, Israel invade o Líbano novamente, em uma tentativa de remover os militantes do Movimento de Libertação Nacional da Palestina, conhecido como Fatah. Eles eram liderados por Yasser Arafat, do sul daquele país, onde tinham estabelecido durante a Guerra Civil Libanesa um enclave semi-independente, utilizado para lançar ataques terroristas a civis israelenses. A invasão, que levou à morte de 20 mil civis libaneses, foi amplamente criticada tanto dentro como fora de Israel, especialmente após o ataque da milícia cristã aos palestinos da região, no episódio que ficou conhecido como Massacre de Sabra e Shatila. Perpetrado pela milícia maronita com apoio logístico de Israel, o ataque obteve sucesso em exilar Arafat na Tunísia. Em 1985, Israel retirou-se do território libanês, exceto por uma estreita faixa de terra designada por Israel como a Zona de Segurança Israelense. A partir de 16 de junho de 2000, Israel tinha retirado completamente as suas tropas do Líbano. Um levante palestino contra Israel, chamado de Primeira Intifada, eclodiu em 1987, com ondas de violência nos territórios ocupados. Ao longo dos 6 anos seguintes, mais de 1000 pessoas foram mortas, muitas das quais por atos internos de violência dos palestinos. Durante a Guerra do Golfo, em 1991,
a OLP e os palestinos apoiaram os ataques de mísseis lançados contra Israel pelo líder iraquiano Saddam Hussein, na tentativa de provocar a entrada de Israel para a guerra. Em 1993, com o Acordo de Paz de Oslo, é criada a Autoridade Palestina sob o comando de Yasser Arafat, mas os termos do acordo jamais foram cumpridos por ambas as partes. As intenções eram o reconhecimento do direito de o Estado de Israel existir, bem como o encontro de uma solução ao terrorismo. O apoio público dos árabes aos acordos foi danificado pelo massacre da Gruta dos Patriarcas, pela continuação dos assentamentos judeus e pela deterioração das condições econômicas. O apoio da opinião pública israelense aos acordos diminuiu quando Israel foi atingido por ataques suicidas palestinos. Em novembro de 1995, o assassinato de Yitzhak Rabin por um militante de oposição judeu chocou o país. No final da década de 1990, Israel, sob a liderança de Benjamin Netanyahu, desistiu de Hebron, assinando o memorando de Uri River, dando maior controle da região para a Autoridade Nacional Palestina. Ehud Barak, eleito primeiro-ministro em 1999, começou por retirar forças israelenses do sul do Líbano, realizando negociações com a Autoridade Palestina de Yasser Arafat e o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, durante a cúpula de Camp David de 2000. Durante essa cimeira, Ehud Barak ofereceu um plano para o estabelecimento de um Estado palestino na faixa de Gaza e em 91% da Cisjordânia, retendo, porém, o controle sobre todas as fronteiras e os principais cursos de água e anexando definitivamente 12% do Vale do Jordão, a região mais fértil da Cisjordânia, a favor de Israel, reservando-se ainda o direito de permanecer entre 10 e 30 anos em outros 10% dessa região. Yasser Arafat rejeitou o acordo, exigindo como pré-condição para as negociações a retirada de Israel para as fronteiras de 1967. Após o colapso das negociações, começou a Segunda Intifada. A Intifada de Al-Aqsa começou no fim de setembro de 2000, na época em que o líder da oposição israelense, Ariel Sharon, e um grande contingente de guardas armados visitaram o complexo Monte do Templo em Jerusalém. Amplos motins e ataques eclodiram em Jerusalém e em muitas das grandes cidades israelenses e se espalharam por toda a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Um grupo israelense de direitos humanos, B'Tselem, estimou o número de mortos em 3.396 palestinos e 994 israelenses. Embora esse número seja criticado por não mostrar toda a imagem e não distinguir entre combatentes e civis, terroristas suicidas, por exemplo, são contados entre os mortos. Ariel Sharon foi escolhido como novo primeiro-ministro em 2001 numa eleição especial. Durante seu mandato, Sharon realizou seu plano de retirada unilateral da faixa de Gaza e também liderou a construção da barreira israelense da Cisjordânia,
para dificultar os atentados terroristas de homens-bombas palestinos. Com a eleição de Ariel Sharon, o Estado israelense passou a negar qualquer negociação com os palestinos, sem antes cessarem os frequentes ataques terroristas aos civis israelenses. Em 2004, morre Yasser Arafat. A autoridade palestina passa ao eleito Mahmoud Abbas. Em 2005, Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo. No mesmo ano, Israel evacuou e destruiu de forma unilateral os assentamentos judeus e os postos militares avançados israelenses da faixa de Gaza e do norte da Cisjordânia, plano de retirada unilateral de Israel. Entretanto, apesar de ter conquistado a soberania sobre Gaza, mas não sobre a Cisjordânia, os palestinos entraram em um conflito interno que ocasionou a tomada de poder pelo Hamas na faixa de Gaza e o recrudescimento dos ataques com mísseis caseiros contra Israel a partir dessa região, paralisando novamente as conversações de paz. Em 2006, o Hamas, grupo terrorista fundamentalista que não reconhece a existência de Israel, é eleito democraticamente através de voto popular e obtém maioria das cadeiras no parlamento palestino. No final de dezembro de 2008, o cessar-fogo entre o Hamas e Israel acabou após foguetes serem disparados a partir da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Israel respondeu com uma série de intensos ataques aéreos. Em 3 de janeiro de 2009, tropas israelitas entraram em Gaza, marcando o início de uma ofensiva terrestre na chamada Operação Chumbo Fundido. Em 2 de setembro de 2010, sob a mediação do presidente norte-americano Barack Obama e em meio a muito ceticismo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, concordaram em retomar negociações de paz diretas após uma interrupção de 20 meses. Contudo, a irredutibilidade do governo Netanyahu e a proteção diplomática americana, impedindo na ONU punições a Israel pela transgressão das normativas internacionais, reduziram sobremaneira as margens de manobra dos negociadores, colocando mais uma vez um impasse numa solução final. Aqueles anos foram marcados por acentuados confrontos entre o Hamas e Israel, enquanto as negociações com a ANP estagnavam. Em 2012, um único conflito de uma semana na faixa de Gaza terminou com a morte de mais de 200 pessoas, a maioria palestinos, na chamada Operação Pilar Defensivo. Em 2014, o governo israelense lançou uma nova ofensiva contra Gaza que deixou centenas de mortos. Esses conflitos ficaram caracterizados por bombardeios aéreos maciços por parte de Israel a áreas palestinas residenciais e pelo lançamento de foguetes, majoritariamente foguetes Qassam, pelos militantes palestinos, com foco na população civil israelense. O cenário geopolítico do conflito torna razoável supor que os últimos grandes ataques de Israel à faixa de Gaza, Operação Chumbo Fundido entre 2008 e 2009 e, sobretudo, a Operação Margem Protetora em 2014, constituem uma espécie de mini-solução final
que consiste em expulsar os palestinos de Gaza, despovoando gradativamente a zona e convertendo seus antigos residentes em refugiados. Desse modo, a vitória, definida pelos israelenses como destruição do Hamas, significaria a inexistência de qualquer poder político capaz de impedir Israel de ter acesso à terra econômica prometida, ou seja, os jazimentos de gás natural do território de Gaza. A guerra, portanto, teria caráter proeminentemente energético e não étnico. Pouco mais tarde, eclodiu a crise israelo-palestina de 2021, um conflito armado entre israelenses e palestinos que ocorreu entre 6 e 21 de maio daquele ano, sendo marcado por protestos e tumultos, controle de distúrbios policiais, ataques de foguetes contra Israel pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina, bem como ataques aéreos retaliatórios israelenses contra a faixa de Gaza. Israel apelidou sua operação militar de Operação Guardião das Muralhas. Em maio de 2021, ocorreram confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia israelense, por conta de uma decisão da Suprema Corte israelense sobre despejos de palestinos em Sheikh Jarrah, Jerusalém Oriental. Os confrontos, que coincidiram com os feriados de Laylat al-Qadr e o Dia de Jerusalém, resultaram em mais de 300 pessoas feridas, a maioria delas civis palestinos, e mais de 20 palestinos mortos. Os ataques atraíram condenação internacional para ambos os lados e resultaram no adiamento da decisão da Suprema Corte em 30 dias, depois que o Procurador-Geral de Israel procurou reduzir as tensões. Em 9 de maio, depois que os palestinos no Monte do Templo estocaram placas, pedras e fogos de artifício, as forças policiais israelenses invadiram a mesquita de Al-Aqsa, um importante local sagrado para os muçulmanos. Durante as 2 semanas de conflito, grupos palestinos como o Hamas e Jihad Islâmica dispararam mais de 4.000 foguetes contra Israel, dirigidos primeiramente à região central israelense, inclusive Jerusalém e Bet-Semes, e depois contra cidades israelenses fronteiriças, Ashkelon e Asdod, e na direção de Tel Aviv, que causaram a morte de pelo menos 11 civis israelenses e um militar, além de dezenas de feridos, bem como danos de extensões variadas a residências e escolas em Israel. Desde o início dos disparos dos foguetes palestinos, as forças de defesa de Israel empreenderam uma campanha de bombardeios localizados contra as bases militares e tubos de lançamento de foguetes palestinos, os quais se situam aterrados dentro da área urbana da faixa de Gaza, densamente povoada por civis. Mais de 230 palestinos foram mortos, incluindo comandantes de organizações islamitas, operadores de foguetes e civis palestinos, como resultado dos bombardeios israelenses e de centenas de foguetes palestinos que caíram dentro de Gaza, sem chegar ao espaço aéreo israelense. Tanto Israel quanto a organização Defense for Children, um grupo palestino de direitos humanos, afirmam que vários dos civis palestinos mortos foram atingidos pelos foguetes do Hamas que caíram dentro de Gaza e não pelos bombardeios israelenses. Embora a Defense for Children afirme também que algumas crianças morreram devido aos bombardeios israelenses.
Em 20 de maio, após 11 dias de intensas hostilidades, Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo que entrou em vigor na madrugada do dia seguinte. Naquela altura, quase 300 pessoas já tinham morrido, a maioria palestinos. A Operação Amanhecer foi um ataque aéreo performado pelas Forças de Defesa de Israel no dia 5 de agosto de 2022, na faixa de Gaza, sob a alegação de ser um ataque preventivo contra supostos planos do grupo militante palestino Jihad Islâmica para ataques de mísseis contra cidades israelenses. Os bombardeios reiniciaram no dia 7. Israel alertou que a operação poderia durar uma semana. O ataque atingiu partes dos bairros de Al-Remal, Khan Yunis, Rafah e Al-Shujaiya. Grupos palestinos responderam ao ataque com mísseis durante a noite. Pelo menos 31 pessoas foram mortas nas primeiras 24 horas de operação, com outras 260 feridas. O bombardeio aconteceu após uma escalada de tensões, com a detenção por parte das autoridades israelenses da liderança palestina Bassam al-Saad e também pelo fechamento de fronteiras importantes para a economia palestina, além do impedimento do transporte de combustível para Gaza, reduzindo a já vulnerável disponibilidade de energia. A Cisjordânia também testemunhou um aumento no número de ataques por parte de colonos israelenses e soldados, bem como demolições de casas e detenções de palestinos. A motivação dos bombardeios foi atribuída ao clima de véspera eleitoral em Israel e à tentativa da coalização governante de se mostrar mais dura diante da possibilidade de retorno do Likud, partido de Netanyahu, ao poder. A Organização das Nações Unidas lamentou as mortes e emitiu um aviso sobre o perigo de escalada do conflito, principalmente diante da escassez de recursos humanitários que podem ser requeridos, já esgotados em outros conflitos. O coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, defendeu o bombardeio israelense e clamou por uma desescalada do conflito. A Turquia condenou os ataques, enquadrando-os como inaceitáveis. O Egito, tradicional mediador do conflito israelo-palestino, declarou que estava trabalhando por um consenso pelo fim do conflito. Além dos bombardeios, Israel prendeu 19 integrantes da Jihad Islâmica na Cisjordânia. Os israelenses não atacaram alvos do Hamas, maior grupo militante da região, possivelmente para evitar uma escalada da violência. O conflito israelo-palestino de 2023, também chamado de Guerra Israel-Hamas, começou em 7 de outubro, durante uma ofensiva surpresa coordenada por vários grupos militantes palestinos contra cidades israelitas próximas, passagens de fronteira da faixa de Gaza, instalações militares adjacentes e colonatos civis. Descritas como uma terceira intifada por alguns observadores, as hostilidades foram iniciadas por um bombardeio de mísseis contra Israel e incursões transportadas em veículos para o território israelense, tendo sido realizados vários ataques contra os militares israelenses, bem como contra as comunidades civis daquele estado. A retaliação israelense com bombardeios e incursões militares contra Gaza foi chamada de Operação Espadas de Ferro.
O ataque a Israel foi liderado por grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, além do Hezbollah, com o apoio do Irã. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, apoiou verbalmente o levante, afirmando que os palestinos tinham o direito de se defender contra a ocupação israelense. O coordenador especial das Nações Unidas para o processo de paz no Oriente Próximo, a União Europeia, e muitos países membros expressaram condenação dos ataques e disseram que Israel tinha o direito à autodefesa. Pelo menos 2.200 mísseis foram disparados da faixa de Gaza nas primeiras horas, enquanto militantes do Hamas violavam a barreira Israel-Gaza, matando pelo menos 200 israelenses e levando o governo de Israel a declarar estado de emergência. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel está em guerra em um discurso nacional após o início dos ataques. Militantes palestinos que se infiltraram em Israel invadiram vários kibbutz em redor da faixa de Gaza e da cidade israelense de Sderot, com fontes das mídias palestina e israelense relatando que soldados e civis israelenses haviam sido feitos reféns. As forças de defesa de Israel retaliaram com ataques aéreos na faixa de Gaza, que mataram centenas de palestinos. Vários países do mundo ocidental e seus aliados condenaram o Hamas pela violência e chamaram as táticas utilizadas pela organização de terrorismo, enquanto vários países do mundo muçulmano culparam a ocupação israelense dos territórios palestinos e a negação da autodeterminação palestina como a causa da escalada da violência. A Anistia Internacional condenou tanto o Hamas quanto Israel pela conduta da guerra.